noite, pessoal! Boa noite! Vamos começar falando o seguinte. O Copom manteve a Selic em 13,75. E aí ele emite esse comunicado, certo? Para explicar não só a decisão atual, mas para dizer o que ele espera para o futuro. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu vou te contar o que eu acho que ele espera para o futuro e quais as oportunidades que se abrem com o que ele espera para o futuro, que pode ser que aí sim não esteja nos preços de mercado. Estamos nos entendendo aqui? Estamos, então tá bom. Ele começa falando sobre o mercado externo e aí ele desce. Em relação ao cenário doméstico, e aí começa a ficar interessante, o conjunto de indicadores mais recentes de atividade econômica segue corroborando o cenário de desaceleração esperado pelo Copom. Percebe que os últimos dados de atividade no Brasil vieram mais fracos. Dados de crédito, dados de emprego. Isso é importante. Por que é importante? Porque significa que a política monetária está fazendo efeito. Então aqui ele está te falando que ele tem certeza que a Selic já chegou num ponto razoável para desacelerar a inflação. Fechado? Fechado. Beleza. Aí ele começa a falar da inflação. As projeções de inflação do Copom, em seu cenário de referência, situam-se em 5,8 para 2023 e 3,6 para 2024. 3,6. Lembra, 3,6, a meta é 3,20. A meta para 2024 é 3. Então, as projeções do Copom do cenário de referência estão levemente acima da meta de inflação. Ou seja, com a Selic indo, grosso modo, para 12% esse ano, 11% esse ano, a projeção dele para 2024 fica em 3,6, levemente acima da meta de inflação. Mas, em um cenário alternativo, então ele fala, num cenário alternativo onde a Selic fica estável, é mantida constante em todo o horizonte relevante, quer dizer, até 2024, as projeções de inflação situam em 5,7 para 2023, foda-se, 2,9 para 2024. Ou seja, abaixo da meta de inflação, percebeu? Percebeu a sutileza desta frase? O que ele está te falando aqui? Que se eu mantiver a Selic estável ao longo deste ano e do ano que vem, a minha inflação vai abaixo da meta de inflação. Ou seja, eu não preciso manter a Selic estável até o ano que vem. Em algum momento, eu vou poder reduzir a Selic para que a inflação de 2024 vá para a meta de 3%. Esse é o primeiro sinal de que a Selic tem que cair. E não é porque ela tem que cair porque o governo pressionou. E não é que ela tem que cair porque tá todo mundo falando que tem que cair. É porque se ele mantiver a Selic estável, a inflação cai abaixo da meta da inflação. Depois que ele fala as projeções dele, ele fala o cenário de riscos. Risco de alta, o que ele coloca? Persistência das pressões inflacionárias globais. Então, Estados Unidos tá com inflação alta, hein, pessoal? Vamos combinar, né? Se mantiver a inflação alta dos Estados Unidos, pode influenciar a nossa própria inflação. E 2, a incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso. Então, a gente não sabe se vai ser aprovado ou não. Uma desancoragem maior e mais duradoura das expectativas de longo prazo. Aí vem a parte mais legal. Ele fala assim, por um lado, e aí eu achei que foi o primeiro passo de conciliação com o governo, né? Por um lado, ele fala, a reoneração dos combustíveis e principalmente a apresentação de uma proposta de arcabouço fiscal reduziram parte da incerteza advinda da política fiscal. Ou ele tá falando, pelo menos isso eles fizeram, seus malucões, seus irresponsáveis. Pelo menos vocês reoneraram os combustíveis e apresentaram uma proposta de arcabouço fiscal, tá? Pelo menos isso. Por outro lado, a conjuntura, caracterizada por um estágio, presta atenção, em que o processo desinflacionário
tende a ser mais lento em ambiente de expectativas de inflação desancoradas, demanda maior atenção. Marília, o que ele tá falando aí? No começo, você teve uma desinflação importante, né? A inflação foi do quê? De, sei lá, tava 10, depois a 9, depois a 8, depois a 7, a 4. Teve uma desinflação importante. Mas que pegou também umas épocas de inflação mais alta 12 meses atrás. Agora a coisa começa a ficar mais difícil, né? Porque você entra numa sazonalidade de inflação mais baixa 12 meses atrás. Então a desinflação agora vai ser um pouco mais baixa. Então é isso junto com um ambiente de expectativas de longo prazo desancoradas, porque o mercado não sabe se o brother vai mudar ou não a expectativa de inflação para os anos seguintes. Então, isso demanda maior atenção minha, banqueiro central. Porque a pior coisa para um banqueiro central é expectativa de inflação desancorada. Depois eu vou falar para vocês, gente, o que eu acho que vocês têm que fazer num cenário desses, tá? Depois eu vou falar. Mas é uma situação delicada, percebe? Porque assim, tá todo mundo, Marília, aplica o pré-fixado. Não é o que você quer me perguntar? Não é isso que vocês querem? Vocês querem entrar no título pré, vocês não querem? Pra quê? Pra fazer marcação ao mercado. Não é isso que vocês querem? Mas sente o drama. Se vocês me aplicam pré, e a gente tá num sistema de expectativa de inflação desancorada, e eu vou ainda colocar mais uma cereja nesse bolo. E daqui a 1 ano e meio, quem que escolhe o presidente do Banco Central? Quem vai escolher o novo presidente do Banco Central daqui a 1 ano e meio é o Lula. Então, assim, percebe que aplicar um pré-fixado não é um passeio no parque. Você está correndo um real risco de que o próximo presidente, você esteja aplicando juro em um ambiente que o próximo presidente vai ser escolhido por um governo que critica o atual presidente porque as taxas de juros estão muito altas. Risco de um banco central manter a taxa de juro um pouco mais baixa e a inflação um pouco mais alta. Olha que cenário desafiador para o pré-fixado. Né? É o pior cenário para o pré-fixado, porque a inflação come a rentabilidade do pré-fixado. Qual título se beneficia de uma taxa de juro um pouco mais baixa e uma inflação um pouco mais alta? Então, assim, tem uma alternativa melhor ao senhor pré-fixado que vocês amam tanto. E eu não entendo porque vocês amam tanto o pré-fixado. Qual o preconceito contra o IPCA+? Nós temos que ser inclusivos na renda fixa, né? Temos que ter uma renda fixa inclusiva. Vocês têm que conhecer o IPCA+, que é um bichinho muitas vezes marginalizado pelos investidores de renda fixa. Vamos continuar, porque agora vem o pulo do gato. Aí vem a parte que ele mais mudou do comunicado em relação ao comunicado anterior. Considerando a incerteza ao redor dos seus cenários, o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juro por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Nossa, Marília, isso não foi Rock? Ó, ele falou que ele vai ficar vendo se a manutenção da taxa básica de juros é importante ou não. Ó, Marília, foi Rock. Não. Por quê? Porque já estava no comunicado anterior. E aí que vem o pulo do gato. O comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução de política monetária. O Copom enfatiza que, agora sim, apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Perceberam a fraquejada? Ele já está tirando do jogo essa história de retomar o ajuste. Porque assim, antes ele estava falando que ia ter
que ele não vai hesitar em subir. Olha, cuidado, demanda subir. De repente ele fala assim, mas isso é menos provável. Entendeu? Essa foi a grande mudança de um comunicado para o outro. De uma decisão do Copom para outra. Esse cenário de alta agora é menos provável. Ele tá te falando que retomar o ciclo de alta, que era a parte rock da ata anterior, é menos provável. Não vai acontecer. Acabou o ciclo de alta. Marília, vai ter um ciclo de queda. Isso não é bom? Médio. Por quê? Que o mercado já embute expectativas a respeito da trajetória da taxa de juros. Mas o mercado está precificando que até o final desse ano a Selic já caiu para 12,5% e que até o final do ano que vem a Selic já caiu para 10,5%. Então, se a Selic cair para 12,5% nesse ano e 10,5% no ano que vem, isso já está precificado pelo mercado. Qual que é a maluquice? É que o mesmo mercado que precifica que a Selic vai cair 300 bases ao longo desses próximos 12 meses, precifica que a Selic vai subir uns 250 bases logo depois, de tal forma que a taxa longa continue em 12%. Ou seja, se você vai aplicar, meu povo, se você vai aplicar por conta de queda da Selic, não aplica o curto. Não aplica o vencimento de curto prazo, meu povo. Por quê? Porque o vencimento de curto prazo já espera queda da Selic de 300 bases. E o que acontece se o Banco Central cair a Selic mais devagar do que o mercado espera? Ele vira o gavião, né? Ele fica mais rock, né? Ele fica mais austero. E aí a taxa de curto prazo sobe. E o que acontece com a taxa de juro longa? Cai. Eu acho que ele vai ser mais agressivo do que essa curva de juros já está precificando. Acho difícil. Quer aplicar? Aplica o longo. Vai fazer via pré-fixado? Ah, não vai, né, meu povo? Não vai. Eu prefiro IPCA+, IPCA+ longo. E que mais eu prefiro? Que vocês já sabem, IPCA mais longo, isento, né, através dos CRIs e CRAs. É qualquer CRI-CRA, pelo amor de Deus, meu povo, não faz isso. Por quê? Porque a gente tá no meio de uma crise de crédito, então não sai comprando CRI-CRA que você não sabe nem de onde veio, não faz isso comigo, tá? Escolhe uns bonitinhos. Se precisar de ajuda, tem o Renda Fixa Pro, que vocês já sabem que eu te ajudo. Mas Marília, onde está a verdadeira assimetria? Eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só para isso. Em azul, temos o gráfico do Ibovespa. Em amarelo, temos o quê? O gráfico do índice de small caps. Percebe como, nesse último ciclo de alta de juros, percebe como o índice de small caps caiu muito mais do que o Ibovespa? Por que vocês acham que isso acontece? Por que o small caps de 2021 para frente caiu muito mais do que o Ibovespa? Porque a Selic foi parar em 13,75. E aí, o que aconteceu? As empresas pequenas, que têm mais dificuldade de acesso ao mercado de capitais, as empresas mais de crescimento, mais sensíveis à taxa de juros, desabaram, caíram de cabeça, mergulharam na piscina de cabeça e a piscina estava vazia. Entende isso? Por quê? Porque são empresas extremamente sensíveis à política monetária. Se a taxa de juros sobe, essas empresas mergulham de cabeça. Porque são empresas altamente alavancadas, são empresas mais sensíveis ao cenário, são empresas que o lucro está lá adiante quando a taxa de juros sobe, ferra tudo,
percebe que elas estão no low nesse gráfico. Percebeu isso? Estão no low, olha lá, não dá nem para ver. O que vai acontecer, independente do brother fazer um ciclo mais rápido ou mais devagar, ou mais rápido ou mais devagar, o que vai acontecer com essas ações altamente sensíveis a ciclo de política monetária quando o nosso querido e amado Banco Central começar a reduzir a taxa de juros, meu povo? São empresas que caíram 80%, 70%, 60% durante um ciclo de política monetária. Então, são empresas que ainda estão lá embaixo, que não estão precificadas 100% igual tá a nossa curva de juro, mas que podem voltar ao quê? 100%. Imagina só quanto tempo a gente da Nord espera por um ciclo onde a gente consiga ganhar 100% de ganho de capital. Demora às vezes 2, 3 décadas para acontecer isso. Marília, significa que as ações vão subir 100% em um ano, assim que a taxa de juros cair? Não, gente, não significa isso. Mas significa que a gente está num ponto de compra muito bom. Que quando você olhar daqui a 10 anos, você olhar para trás, você fala assim, sabe aquelas épocas que você olha para trás e você fala assim, nossa, eu queria ter comprado bolsa nesse momento para ter tido esse retorno que ia ser o retorno da minha vida. É isso que eu acho sobre as small caps e sobre as ações de crescimento. E já venho falando isso para vocês, tá? Fiz inclusive um vídeo sobre isso para vocês. E hoje retomo a promoção que a gente fez no vídeo. Relatório de small caps e relatório de ações de growth da Nord, juntos, custam 12 de R$216. Hoje, no link da minha bio, 12 de R$89. Os dois relatórios juntos, tá? Então, você quer saber quais ações os nossos analistas gostam de small caps e growth? Tá lá no link da minha bio. E ainda em promoção, que nem estão essas ações na bolsa. Marília, elas vão subir de uma hora para outra? Ganhos de curto prazo? Fique milionário em um mês? Não, não. A situação, como eu falei para vocês, é desafiadora. Mas eu acho que vale a pena. Para quem investe em longo prazo, para quem tem um estômago, a gente pode estar diante de uma das maiores oportunidades de compra da bolsa. Não da bolsa em geral, né? Porque a bolsa brasileira tem commodity, tem ações defensivas, tem outras, né? Tem Petrobras e Vale, que é a maior parte da bolsa. Mas eu tô falando de ações de growth e small caps, que caíram 80% durante o ciclo de alta. Isso é o que eu acho que é a oportunidade mais assimétrica que a gente tem no momento. Não é aplicar juro curto, porque o mercado já precifica o ciclo de queda de 300 bases, tá? Marília, tem chance do Banco Central cair mais de 300 bases? Difícil. Por quê? Porque o arcabouço fiscal na margem é pior. Porque daqui a um ano e meio o Banco Central é outro. E aí vai ter toda uma questão. Porque sempre vai ter o risco deles quererem mudar a meta. Então dá para cair mais do que 300 bases? Difícil. O que dá para acontecer? O Banco Central ser mais austero, demorar mais para cair e com isso o juro longo cai. Isso eu acho que vai acontecer. E aí eu gosto de crise CRAS, de prazos mais longos e PCA+, que é o que eu falei para vocês. Agora, num ciclo de queda, o que eu realmente acho que é assimétrico são essas ações aí que eu mostrei para você. Beleza, pessoal? Beleza? Estamos entendidos? Muitíssimo obrigada pela participação de todos nessa live. Espero que vocês tenham entendido o Banco Central, o Copom, os próximos passos da política monetária e o que o mercado está precificando. Tá bom? Muito obrigada a todos mesmo. E até o próximo Copom. Tchau!